Olá pessoal, tudo bem? Bom, começando mais uma videoaula do curso de programação em C e C++, eu tenho recebido muito uma dúvida que seria com relação a strings, né? Vetores do tipo char para armazenar palavras, frases, né? E com isso, o pessoal não sabe muito bem como pesquisar uma letra dentro de um vetor, né, como encontrar letras dentro do vetor, como encontrar sequências de letras, né, dentro desse vetor. E nós vamos então fazer uma videoaula rápida para explicar isso. Vamos lá então, vou criar um vetor aqui do tipo char, palavra. E o seguinte, quando a gente declara o vetor, a gente faz sempre usando colchetes, né? E pode colocar, por exemplo, o tamanho do nosso vetor é 50, ou um pouco 15 aqui, que é um tamanho razoável. Ou a gente pode fazer o seguinte, a gente não declara aqui e atribui a palavra nele. Isso funciona muito bem, mas se você quiser colocar como 15 também, você pode fazer. Gilberto, qual é a diferença de eu colocar, por exemplo, vou colocar uma palavra aqui, uma palavra que seja maior. Helicóptero, sem acento mesmo. Se eu fizer helicóptero, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, correto? Então, nosso vetor ele tem 15 posições, de 0 a 14, sendo que vai ser preenchido somente até a posição 11. No caso, como eu começo em 0, então vai ser preenchido até a posição 10. Qual que é o problema disso? Se eu faço dessa forma e colocando um 15 aqui, o vetor vai ter 15 posições. Agora, se eu fizer assim, ele vai ter o tamanho da palavra. Então, se eu quiser um vetor com exatamente o tamanho da minha palavra, da frase que eu tiver ali, é só eu não atribuir. Mas, como eu quero poder percorrer esse vetor, eu quero usar 15. Só que é o seguinte, vamos usar uma função um pouco diferente para fazer isso. Gilberto, eu quero encontrar a palavra A a letra A na minha palavra. Como que eu faço? Aconselho a gente a começar e pensar da seguinte forma: vamos fazer uma função que, se você precisar dela em outro programa, basta você copiar essa função para o seu código fonte e chamar ela no meio. Então vamos criar uma função aqui, void encontra. A gente vai passar o seguinte, a gente vai passar para ela um vetor, um char vet de tamanho indefinido, né, porque a gente não sabe, e o char letra, ok? De modo que a gente vai passar o vetor, vai passar a letra e ela vai retornar. Se ela encontrar a letra, ela retorna verdadeiro. Se ela não encontrar, ela retorna falso. Então esse void aqui vai virar um bool, um booleano. Como que a gente faz então para saber isso? Para percorrer o vetor, nós temos que fazer um for int e recebe 0, né, porque 0 é a primeira posição do vetor, até o i ser menor que quanto. Qual que é o tamanho do meu vetor? Você pode colocar uma outra variável aqui que você vai ter que passar o tamanho do vetor, ou você pode fazer de forma mais dinâmica. Você usa uma função que chama length, strlen. Para você usar strlen, você precisa da biblioteca string.h. E agora nós vamos colocar str e já aparece aqui os casos de str. É o strlen. Cadê strlen? Aqui, strlen. Eu vou colocar o nosso vetor, ponto e vírgula e mais. Estão entendendo? Então, olha só. Primeiro a gente faz o i começando na posição 0, vai até a última posição do vetor, né, até o tamanho do vetor. O strlen retorna o tamanho do vetor. Se o meu vetor aqui, no caso, tem 11 letras, então ele vai retornar 11. Então ele vai de 0 até 11, menor, né, então vai ser até 10. E eu vou fazer if vet na posição i igual a letra, eu vou parar o meu for, quer dizer que eu encontrei aquela letra. Então eu vou fazer um break. Só que eu posso fazer de uma forma diferente. Se eu fizer o break, o que o break faz? Ele quebra o loop. Então ele quebra o for, ele para de executar o for. Eu vou fazer uma variável de controle. Eu posso simplesmente fazer aqui por dentro, olha, return true. Variável de controle não, pessoal, é uma forma de controle. Quando eu faço return true, ele automaticamente corta a execução da minha função.
Agora, caso ele rode o for inteiro e ele não retorna true, quer dizer que a letra não existe, correto? Então, dessa forma, a gente tem que retornar false. Conseguiram entender? Ele vai percorrer de 0 até o final do vetor. Se em algum momento a letra que você está procurando for igual àquela posição ali do vetor, ele retorna true. Se ele percorrer de 0 até o final do vetor e não encontrar a letra, ele retorna falso. Então não precisa nem fazer algum teste aqui, porque se o for terminar, quer dizer que o return true não foi executado, então eu tenho que retornar falso. Muito simples a função. Agora o que eu faço? If encontra passando o meu palavra, vírgula, vou passar a letra aqui, vou passar manualmente, vou por letra A. Ou seja, se encontra retornar verdadeiro, eu vou escrever aqui printf letra encontrada. Vou pôr uns arrabines aqui. Caso contrário, né? Else letra não encontrada. Tirar esse tio aqui, senão não vai aparecer. E vamos rodar. Palavra. Ele deu um erro aqui. Sim. Ele estava dando um erro aqui. O seguinte, eu coloquei o A com aspas duplas, correto? O A, ele não é uma string, né? O A, ele é um caractere puro, então eu não posso usar aspas duplas, eu tenho que usar aspas simples. Coloco o A dentro de aspas simples. Vamos compilar para ver. Letra não encontrada. Realmente, a letra A não existe na palavra helicóptero. Vou colocar agora a letra T. Letra encontrada. Vou colocar a letra H minúsculo, tá vendo? Que o H está minúsculo. Vamos ver o que dá. Ele deu letra não encontrada, porque o H é minúsculo. Agora se eu colocar o H maiúsculo, ele dá letra encontrada, tá vendo? Gilberto, como que eu corrijo então essa questão do H maiúsculo, H minúsculo? Muito simples. Se o vetor índice i for igual a letra, aí a gente pode fazer o seguinte: vamos converter o nosso vetor e a nossa letra tudo para minúscula. Como que eu faço isso, Gilberto? Eu tenho um H maiúsculo, eu faço tudo virar H minúsculo. Ou seja, eu vou tornar a minha função não case sensitive. Case sensitive é comparar maiúscula com minúscula, né, e fazer essa diferenciação. Como que eu faço então? Eu faço uma coisa muito simples. Antes do vet, do vet índice i, eu vou chamar uma função que ela chama toLower. T-O-L-O-W-E-R, toLower. Lower, né, low em inglês, significa baixo. Então quer dizer que eu estou convertendo meu vetor toLower para baixo. E eu converto também a minha letra de um toLower para baixo também. Ou seja, converter para baixo nada mais é do que converter para minúscula, pessoal. Eu quero converter tudo para maiúscula. Pode? Pode. Se você converter o vetor para maiúscula, você vai converter a letra para minúscula. Lembrando, você não está convertendo o vetor. Você está simplesmente alterando aquele ali naquela hora. Se você pedir para ler o vetor novamente aqui embaixo, não teve alteração nenhuma, tá ok? Vamos compilar para ver então. Eu estou pedindo H minúsculo. Não podemos esquecer também que a função toLower, ela é da biblioteca ctype. ctype.h. Vamos compilar para ver. Ele deu letra encontrada, tá vendo? Eu coloquei H minúsculo e agora ele deu letra encontrada. Vou colocar o H maiúsculo. H maiúsculo. Vamos ver o que acontece? Letra encontrada também. Tá ok? Então nós tornamos a nossa função não case sensitive. Tá ok, pessoal? Gilberto, mas eu quero saber quais são as posições que a letra está no vetor. Quais são as posições que eu encontro a letra H no vetor. Bom, aí você tem que incrementar a sua função de acordo com a sua necessidade. Eu dei a dica aqui de como que você vai fazer essa pesquisa na função. Tá ok? Para você ver a questão da posição, uma dica
você usar um outro vetor, criar um outro vetor, que nesse vetor você vai armazenando. Em cada posição do vetor você armazena quais as posições que você encontra a letra. Eu posso fazer isso numa videoaula futura, tá ok? Gostaria de lembrar a todos também que o site do curso de programação, né, a nossa página oficial, foi modificada. Ela está muito mais funcional do que era antes. Gostaria de convidar todos a visitar. Na página principal nós temos as 3 últimas videoaulas. Lembrando que o nosso site não vai ser somente de videoaulas, né? Nós vamos fazer no formato de um blog. Vamos ter postagens diárias, tá ok, pessoal? E temos aqui também o principal, que seria uma barra de busca, né? Para agilizar todo mundo que está precisando de material. As nossas aulas continuam aqui. Eu quero saber uma aula sobre a Toy ou sobre Toa, como é o exemplo aqui, né? Toa. Ele lista as aulas ou os posts que terão, né, no site, para poder vocês visualizarem, baixar o projeto, entender como que funciona aquele assunto ali. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, agradeço a todos, até a próxima e tchau, tchau.